Fala, meu povo. Bom, no meu último vídeo eu contei aí rapidamente a história dos hebreus, né, que hoje são os judeus. E, e no final do vídeo a ONU havia proposto a criação de dois países, né, um judaico, né, que seria Israel, e um muçulmano, que seria a Palestina. Os judeus foram espertos, rapidamente criaram seu país, né, em 1948, na figura ali do Ben Gurion, né, que foi o grande primeiro grande líder de Israel, e de forma impressionante, no dia da criação de Israel, o país foi atacado por vizinhos, né? O Egito, o Iraque, o Líbano, a Jordânia, a Síria. Então imagina você passar pelo Holocausto, né? Na Segunda Guerra Mundial, você criar um país e ser atacado no dia da criação do seu país, né? Então, de forma impressionante, os judeus resistiram e não só venceram essa primeira guerra, que é chamada de Guerra da Independência, como também ampliaram o tamanho do país. Então eles já deram uma mordida ali num pedaço que seria a Palestina. E aí, os palestinos hoje, com toda razão, eles lutam pela criação do seu país, mas foram os próprios árabes que atrapalharam, né, que não permitiram a criação da Palestina, né, porque se eles permitissem a criação da Palestina como a ONU queria, automaticamente eles teriam que aceitar a outra metade, que era Israel. Então, para não aceitar Israel, eles também não aceitavam a Palestina nos moldes que a ONU queria. Então, a Cisjordânia, ela foi tomada pela Jordânia e a faixa de Gaza pelo Egito. Israel foi criado e a Palestina ficou para trás, ficou pelo meio do caminho. E aí outras guerras vieram, né? Em 56 veio a Guerra de Suez, né? O Egito nacionalizou o canal, enfim, é uma história longa. Em 67 veio a guerra mais importante de todas, a Guerra dos 6 Dias. Na verdade, a guerra durou 132 horas e os judeus varreram, né, o Egito e a Síria. Já é a terceira guerra, terceira vitória dos judeus. E por que essa guerra é tão importante? Porque a partir dessa guerra, Israel simplesmente ocupa tudo que antes a ONU havia dividido entre eles e os palestinos. Então toda a área que deveria ser dois países, a partir de 67, é ocupada pelos judeus. Na verdade, eles ocupam até a Península do Sinai, que era um pedaço do Egito, que mais à frente, final da década de 70, foi devolvido. Mas qual que é o problema? A partir do momento em que Israel ocupa o que antes seria a Palestina, eles começam a colocar assentamentos judaicos na região, né? Na Cisjordânia. Então eles começam a criar cidades para judeus dentro do território que seria a Palestina. E hoje, Israel não permite a criação da Palestina nos moldes como a ONU havia proposto, porque eles dizem que a região tem judeus, né, que a região vivem judeus há mais de 50 anos, mas vivem judeus porque foram colocados lá. Então é um problema sério, né? Então, hoje a Palestina, ela até tem alguma autonomia, mas num território tremendamente fragmentado, né? É um território bem menor do que seria antes. Então é o que eu digo, né, para todo mundo. Não existem santos, né? Não existem heróis ou culpados nesse problema. Os dois lados cometeram excessos, né? Na década de 60 surge a OLP, né, dentro do território palestino, uma organização que foi criada com o intuito, né, de promover a criação da Palestina, liderada ali pelo Yasser Arafat, promoveu atos terroristas, né? Um grupo de palestinos, ele inclusive fez um ataque, né, aos esportistas israelenses nas Olimpíadas de Munique. Então, um ataque terrorista, ele não se justifica, independente de qual é o objetivo. Então os palestinos também cometeram atos criminosos, os judeus pelo seu lado também, eles que eram o Davi, né, contra o Golias,
hoje tem um dos maiores exércitos do mundo e realmente oprimem os palestinos, que são mais pobres, que não têm um país próprio, né, divididos ali em Cisjordânia, ocupada por Israel, e a faixa de Gaza, que os judeus fecharam e falaram, ó, se vira aí dentro. E a faixa de Gaza hoje é comandada pelo Hamas, que é um grupo radical, tremendamente perigoso, enfim. E em 73 nós tivemos a quarta guerra entre judeus e seus vizinhos, né, que foi a guerra do Yom Kippur, né. Israel foi invadido por Síria e Egito novamente no dia mais sagrado para os judeus, né, que é um dia em que os judeus eles não fazem nada, né, dentro da religião, só os serviços básicos funcionam dentro de Israel. É um dia para meditação, né, o dia do Yom Kippur, um dia para você celebrar a sua religião, e os judeus foram atacados exatamente nesse dia, foram pegos de surpresa. Das 4 guerras, essa foi a que Israel teve mais próximo de perder, né? Inclusive, dizem que a primeira-ministra, Golda Meir, dizem que ela mandou até equipar aeronaves com armamento nuclear, né? Existe essa possibilidade. Caso Israel realmente fosse perder, a situação ia ficar bem complicada ali no Oriente Médio. Enfim, na década de 80, não foi exatamente uma guerra, mas Israel invadiu o Líbano. Por que não foi uma guerra? Porque são forças completamente assimétricas, né? A força de Israel é muito maior do que a dos seus vizinhos. Então, do sul do Líbano, o Hezbollah jogava mísseis em Israel. E aí o Israel resolveu invadir o Líbano. Era para entrar 50 quilômetros e o exército israelense entrou chegou até Beirute, destruiu a cidade toda, né? Então, é o quinto, né, confronto entre Israel e seus vizinhos, apesar de que isso foi uma invasão, né? O Líbano era um país que estava em guerra civil, era um país completamente destruído, né? Enfim. E ainda temos várias coisas a serem resolvidas hoje, né? O que nós vamos fazer com os assentamentos dos judeus em terras palestinas, né? Tem a questão dos refugiados. À medida que Israel foi invadindo as regiões palestinas, foi expulsando palestinos que hoje vivem exilados em países vizinhos. Então são milhões de palestinos com desejo de voltar à sua terra. Como é que vai resolver essa questão, né? Tem a questão de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as 3 religiões, né? Para o judaísmo, para o islamismo e para o cristianismo, né? Ali está a 3ª mesquita mais sagrada para o Islã. Ali foi onde foi construído o Templo de Salomão para os judeus, e ali é onde Cristo foi crucificado, enfim. E aí os palestinos querem criar Palestina com Jerusalém como capital, os judeus também querem que Jerusalém seja a capital de Israel. Aí como é que vai fazer, né? Vai dividir a cidade no meio, né? É um negócio meio complicado. Tem a questão da faixa de Gaza, tremendamente pobre, enfim. E hoje eu vejo como os judeus ocuparam a Palestina e tem várias cidades judaicas lá dentro. O negócio entrelaçou de uma forma que ou eles aprendem a conviver juntos ou não tem muita solução, né? Então, os judeus não permitem a volta dos palestinos refugiados porque desequilibraria, né, a quantidade de judeus e muçulmanos dentro de Israel. Então, é um negócio meio complexo. O negócio ali é realmente bem complicado. Tranquilo? Então, eu acho que eu dei uma palhinha aí para todo mundo, para pelo menos nós termos uma noção do problema. Demorou? Fica com Deus aí, todo mundo. Abraço do Cleminho.